Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle, certificado CFG Andamima, sócio da Rocha Opções de Investimentos e estou muito feliz de ver você aqui hoje. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E único no mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E não perca, dia 21 de julho haverá um seminário exclusivo com o nosso grande analista CNPI Fábio Sobreira sobre análise macroeconômica e descorrelação. Nos dias 27 e 28 haverá aulas gratuitas. Bastando para isso clicar na nossa landing page gratuitamente para se inscrever. E por fim, no dia 29 de julho, será o lançamento oficial do treinamento com descontos incríveis. Se você acha que analisar um fundo de investimento é apenas olhar sua rentabilidade, esse vídeo provavelmente vai mudar a forma como você enxerga a gestão de portfólio. Nos últimos 3 meses, enquanto o Ibovespa acumulou uma queda superior a 8%, o nosso fundo entregou mais de 15% mais o CDI de valorização. Mas o mais importante não são os números, é entender como eles foram construídos. Neste vídeo, eu abro completamente o 19º, 20º e 21º portfólio do fundo Rocha Opções. Você vai acompanhar a composição das estruturas, os resultados de cada operação, quais ativos mais contribuíram para a rentabilidade, como evoluiu a correlação com o mercado, por que o RED funcionou tão bem e de que forma conseguimos transformar um período tão difícil para a Bolsa em uma sequência de meses positivos. Mas talvez o maior aprendizado seja a filosofia por trás do operacional. Você vai perceber que o verdadeiro objetivo nunca foi prever se a Bolsa iria subir ou cair. O objetivo sempre foi de construir um portfólio capaz de gerar resultados em diferentes cenários, controlando o risco antes que ele aparecesse. Se você quer aprender sobre gestão de risco, correlação, montagem de portfólio, manejo operacional e entender como pensamos cada decisão dentro do fundo, este é, sem dúvida, um dos vídeos mais completos que já publicamos. Tenho certeza que ao terminar de assistir, você não vai mais olhar um portfólio de opções da mesma forma. Aproveitem e venham comigo. Vamos lá para a prestação de contas do 19º, 20º e 21º portfólio de abril, maio e junho. E antes de mais nada, meu agradecimento especial ao Fábio Sobreira, que fez grande parte dos estudos dessa apresentação. E muito mais do que isso, teve uma contribuição fundamental no desenvolvimento do portfólio misto e, por tabela, dos incríveis resultados que estamos apresentando. Vamos lá que temos muito o que falar. Se por acaso você está chegando agora aqui no canal, está nos conhecendo o fundo e quer entender um pouco mais profundamente o nosso operacional, se eu fosse entrar em detalhes sobre isso, ia ficar muito grande o vídeo. Então eu recomendo muito que você assista às prestações de contas anteriores, né? Porque aqui você vai ver desde o início desse novo operacional, toda a ciência por trás dele, até a gente chegar até esse momento. Antes de mais nada, é importante dar um overview sobre o que a gente vai estar falando aqui, porque existem 2 tipos de extratos de tempo que se interrelacionam, que é o extrato do tempo mensal, que começa no dia 1º do mês até o último dia do mês, e tem o tempo do ciclo das operações. Então, a gente vê que o portfólio 19 está representado aqui pela área sombreada azul, o portfólio 20 pela área sombreada amarela, o 21 pelo verde, o 22 é só para dizer que depois nós já estamos tendo essa rentabilidade, e antes aqui no 18 também tivemos uma rentabilidade também bastante interessante. Mas vê como eles se interconectam aqui. Quando a gente pega aqui o extrato do tempo, você vê o quanto rendeu o Ibovespa e o nosso fundo, e a comparação, né?
Veja que o Ibovespa ele foi negativo 4 meses seguidos, a exceção foi em fevereiro. Veja que o nosso portfólio aqui, no caso, rendeu. Esses valores de rendimento são além do CDI. E veja que interessante, né? Porque o portfólio 19, ele deu negativo. Mas isso não impactou o mês, porque o nosso menor mês foi 0,77. Por quê? Porque abril teve influência, de fato, do portfólio 19, mas também teve influência do 20 e do 21. Então veja que em abril aqui pegou praticamente 3 portfólios diferentes. E por que em junho que a gente arrebentou? Porque a gente teve influência de um portfólio muito forte, que foi o 21, e um outro portfólio que está em andamento, também aqui, que parcialmente nós estamos aqui com 5,35. Mas é importante dizer, não é que no 19 a metodologia falhou. É porque quando a gente está aqui no 19, que é o azul, a gente está numa parte dele com 18 e depois numa parte dele com 20. Então, às vezes, a gente tem um portfólio que está voltado para cima e o outro portfólio que está voltado para baixo, que estão ali no momento de interseção. Então, é óbvio que se o mercado fica direcional, um portfólio ganha muito e outro portfólio não ganha, podendo, inclusive, perder. Mas isso é intencional, né? É intencional. Quando a gente vê que um portfólio está muito direcional, às vezes é muito difícil você mudar a direção de um transatlântico, né? É muito mais prático você, no novo portfólio, corrigir essa direção. Então, assim, a gente pode dizer que nada saiu do script, porque a gente não olha apenas o conjunto de operações, nós também olhamos o conjunto de portfólio. Nós estamos tentando cada vez mais também olhar individualmente o portfólio para que ele não se direcione muito numa direção, para que quando a gente encerre ele, a gente tenha um outro portfólio que já está muito direcional. Então, se a gente olha para um portfólio e trata ele também de forma individualizada, isso também nos facilita na hora de fazer a transição para o portfólio seguinte. Então, são esses detalhes de desenvolvimento que cada vez mais a gente tem evoluído. Então, aqui nessa tela você consegue ver as operações do 19º portfólio, aonde você tem a lista de ativos que nós operamos. E vejam que os resultados deles foram negativos. Nós não nos importamos tanto com esses resultados negativos porque tínhamos outras operações compradas que estavam compensando isso também, só que não do 19º portfólio. Quando a gente olha aqui nas vendas, elas abateram uma parte desse prejuízo, mas quando a gente olha especificamente para o 19º portfólio, a gente tem aqui uma perda de 3,05 menos o CDI, no caso, né? Então, a gente teve uma perda aqui de 1 alguma coisa. Quando olhamos agora para o 20º portfólio, você vê que aqui a história já começa a ficar bem diferente, né? A gente teve aqui resultados em 100% aqui dos strangles. E nesse momento aqui, a gente começou a fazer operações separadas. Aqui tivemos calls vendidas de Bov Small e uma put vendida também. Veja o tipo de ativo que normalmente a gente opera vendido, né? São ETFs, elétricas, de banco somente o Itaú. Muito raro a gente pegar em MDIA. Estamos pegando bastante Multi3, Vale bem pequenininho e a Vivo também. Quando olhamos aqui para o 20º portfólio, veja que as operações vendidas finalmente superaram as compradas aqui, dando um resultado final de 210. Veja que tiveram poucas operações, né, compradas que deram resultado. No final, esse valor aqui significou 1,65 mais o CDI. Quando olhamos aqui para o 21º portfólio, nós vemos um resultado aqui levemente negativo, mas um resultado muito bom aqui na ponta comprada. Veja que quando a gente escolhe ativos para a ponta comprada, a gente quer empresas que sejam imprevisíveis. Tem algumas empresas bem ruinzinhas aqui, a gente quer que elas se movam. Quer dizer que a gente não possa também abrir uma BBSE, uma Axia, uma Eneve, né? Porque também a gente quer redear um pouco também as operações vendidas das elétricas. Senão acontece algo setorial na parte elétrica do portfólio e a gente não tem também operações compradas de elétricas, né?
E aqui um dos maiores resultados que nós tivemos, de 6,24, quase 1 milhão. E reparem que aqui a gente já começou a tratar com muito mais empenho a abertura de operações de apenas uma ponta, como aqui a call comprada, a put comprada. Claro que as puts compradas foram aqui que mais renderam, né? Afinal, o Ibovespa caiu. Então, naturalmente, as puts compradas vão ganhar uma enormidade e as calls compradas não vão ganhar. Leandro, por que você comprou tanta call comprada aqui se o Ibovespa caiu? Porque a gente não tem bola de cristal. E é isso que a gente quer. A gente quer ganhar 1 milhão aqui e perder 100 mil nas call compradas. Se elas fossem bem-sucedidas, poderia ter sido o inverso. Será que foi coincidência a gente ter tido um resultado assim bem fora da curva exatamente no mês que a gente começou a fazer pontas separadas, tanto na parte comprada quanto na vendida? Veja só, quando você está ali vendo o prêmio de um Strangle, muitas vezes você tem um prêmio muito bom de um lado e um prêmio ruim do outro lado. Se o que tivesse em jogo ali fosse apenas o tamanho do prêmio, talvez não fizesse diferença, porque mal ou bem você vai ganhar ali sobre o total. Mas a questão não é nem essa. Mesmo que você tenha um prêmio ali que valha pelas duas pontas, você vai ter uma ponta que vai estar muito mais próxima. O prêmio não só é menor, mas também a distância para o break-even também é menor. Aí não compensa. Aí pode não compensar aquele Strangle. A mesma lógica é até mais fácil de você entender olhando para a parte comprada. Mesmo que o Strangle comprado no conjunto esteja barato, porque tem um lado lá que está muito, muito barato a ponto de compensar os dois lados, não adianta você pagar o lado mais caro, porque não só ele está mais caro, como também o break-even dele está mais distante. Então vai demorar você ganhar daquele lado. A estatística não está legal. Então isso foi uma evolução do operacional. A gente só abre strangles quando os dois lados estão equilibrados. Quando um lado está mais vantajoso que o outro, a gente abre só de um lado. Leandro, pode ter sido essa a razão de um desempenho tão fora da curva? Cara, pode ter sido, mas nós já tivemos portfólios anteriores que chegamos perto disso, de 5%. No 18 foi 5,59%. Esse aqui, então, é um ótimo exemplo de mostrar como uma coisa que faz muito sentido na teoria, quando muito bem aplicado na prática, pode nos dar um alfa muito forte. Quando nós olhamos agora, pela quantidade, a frequência de operações vencedoras, o que a gente vai estar sempre olhando aqui? Na parte comprada, normalmente ali fica em volta de 30%. E as vendidas ali em volta de 70%. Então veja que aqui no portfólio 19, que foi o portfólio ali que não foi bem sucedido, quando visto de forma isolada, tem sido desempenho aí de uma forma ainda mais clara pela frequência de operações vencedoras. Quando a gente pega aqui o gráfico da correlação de abril, que não necessariamente ali tem vínculo com 19, o que a gente observa? A linha vermelha é a ponta vendida, a linha azul é a ponta comprada e a linha preta é o somatório do resultado. Veja como foi muito forte a recuperação. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nessa queda foi o taco do presidente americano lá, que nós estávamos com muitas posições compradas, à espera de uma movimentação muito forte com o envio de tropas americanas para o Golfo Pérsico, com a ameaça de invasão de uma ilha estratégica lá, enfim. Então pode não ter parecido um resultado muito bom, mas nós conseguimos reverter, chegando muito perto aqui do CDI. Se não tivesse havido esse momento aqui, provavelmente a gente teria também feito uma curva muito aqui para cima. Então o fundo aqui rendeu 0,77, o Ibovespa ficou meio que neutro. Quando a gente olha aqui a correlação entre o Ibovespa e o fundo, foi uma correlação negativa. O mercado andou de lado e apresentou leve queda. Com uma correlação negativa com a bolsa, nossa ponta vendida foi o principal motor de ganhos no mês em 2,90, lucrando com a passagem do tempo. Quando a gente olha aqui a correlação, que é impressionantemente descorrelacionado, só pode ir até no máximo menos 1, foi 0,80. A correlação interna entre compradas e vendidas foi de menos 0,80, comprovando o travamento do risco.
Nesse momento aqui, a gente estava com uma temporalidade extremamente alta, muitas posições compradas, situação na qual não mais faremos. Então, assim, qualquer ação que nós fazemos, quando ela não funciona, quando ela der errado, isso nunca pode ser grave. Nunca pode ser grave. O maior risco que a gente quer correr sempre é não ganhar o CDI. Aqui a gente praticamente ganhou, mas o maior risco que a gente tolera é sempre perder o CDI quando chega no final. Quando a gente olha aqui o portfólio 20, a gente vê, começamos aqui as calls compradas, o estango comprado, 6 operações vencedoras, poucas vencedoras, 24%. Nas vendidas, aí sim foi tudo 100%. Só não deu certo a put vendida, né? Claro, né? Só não podia dar certo uma put vendida. Então aqui uma prevalência das posições vendidas. Quando a gente vê aqui a correlação de maio, vocês vejam que a ponta vendida até trafegou durante um tempo aqui na região negativa. Isso é muito comum das posições vendidas. Quando você tem um movimento direcional muito forte ali na hora que você abre, o prêmio ele cresce de uma forma muito agressiva, só que a gente acaba diminuindo a volatilidade graças às posições compradas. Então o investidor vê lá uma variaçãozinha pequena da cota, sem saber que é fruto de violentas variações de um lado do portfólio comprado e do outro lado o portfólio vendido. Mas que como a gente abre sempre de forma vantajosa, comprando barato posições compradas, e por outro lado também de forma vantajosa, vendendo posições vendidas caras, a tendência é ficar inclinada essa curva e chegar nesse nível como está aqui. O fundo deu 3,75 e o Ibovespa em maio caiu 7%. Veja como a correlação com o Ibov é totalmente independente, ou pelo menos quase totalmente. O Ibovespa derreteu, o nosso fundo absorveu o choque direcional e, graças à ausência de aderência aos papéis mais penalizados do índice, avançou fortemente. Quando a gente olha aqui a relação entre operações vendidas e compradas, também com relação altamente negativa, comprovando o travamento do risco. Quando a gente olha aqui o portfólio 21, a gente vê que aqui a gente teve uma frequência de bons resultados acima do normal, né? Normalmente seria 30% e aqui está dando 70%. Muito impressionante. Quando a gente olha aqui as posições vendidas, naturalmente elas vão dar um resultado pior. Claro que não as call vendidas, né? Com o mercado caindo, as call vendidas vão dar um bom resultado. Interessante mostrar que o estango vendido, ele meio que ficou no 0 a 0 e o que deu maior prejuízo realmente foram as vendidas. Então a gente pode ter portfólios na qual as posições compradas prevalecem e as vendidas não, assim como também pode ter os dois lados vencendo, como o que está acontecendo agora, por exemplo, no 22. Quando a gente olha aqui a correlação de junho, a ponta comprada é azul, olha só, hein? Que resultado incrível, hein? Aí aqui não tem como evitar a volatilidade, porque é uma volatilidade positiva que só aumenta para cima. Então a gente tem aqui uma total independência do Ibovespa, que ele caiu. O fundo operou com uma correlação literalmente zero com a bolsa, provando ser um ativo gerador de alfa puro. Quando você compara um dos dois, esse aqui foi o que teve a maior correlação, né? Mesmo assim 0,68 entre as posições vendidas e compradas. Por quê? Porque as duas ganharam, né? Meio de explosão de valor. A ponta comprada avançou vertiginosamente, 9,89, tracionando a cota. Ao mesmo tempo, a ponta vendida manteve-se saudável e fechou no positivo. Então, do 10,58 de rentabilidade em junho, 9,89 veio das posições compradas e 1,49 das vendidas. Fundo 10,58 e Ibovespa caindo menos 1%. E olha só, uma forma de você visualizar os ganhos é separando eles por valor extrínseco e valor intrínseco. Olha que coisa interessante. Isso aqui são os portfólios, só os comprados do 12º até o 23º. Veja que o que é laranja aqui é o intrínseco. Então o comprado ele ganha quando tem intrínseco e perde quando tem extrínseco. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. E aqui, mês após mês, o resultado, né? Quando você compara aqui com o vendido, você percebe uma coisa interessante, né? Além, claro, né, do vendido ganhar pelo extrínseco,
e perder pelo intrínseco, você observa que o vendido ele tende a sempre ganhar, mas quando perde, ele perde para valer. É um pouco parecido com o comprado, só que no sentido inverso. Quando ele ganha para valer. Quando a gente une os dois aqui, minha cabeça vai atrapalhar. Ainda bem que minha cabeça pegou exatamente o portfólio ruim aqui. Veja que coisa interessante aqui está tendo, né, o 22, né? A gente tem aqui um ganho, né, de extrínseco aqui, ó. Que interessante, prevalecendo. Mas normalmente veja que a gente utiliza muitas vendidas para diminuir o prejuízo do extrínseco e ganhar muito no intrínseco. Nós fizemos aqui uns exemplos por ativo, né? Qual foi o ativo que a gente mais ganhou? Foi a Simpar. Ela até ganhou demais para uma comprada, claro, porque ela está em primeiro lugar, só com a Simpar não ganhamos 360 mil. Então ela tem um comportamento até um pouco atípico. Quando a gente olha aqui para a Cosan, aí sim ela é um comportamento mais comum de uma empresa comprada, né? É assim, a gente vai apostando nela até que ela vai dar uma paulada e a gente ganha uma fortuna. Só que ela deu uma paulada no 21, né? Mas tem outra empresa que deu no 18, outra que deu no 15, outra que deu no 14. Não foi a Cosan, foi outra, né? A da Cosan foi na 21. Quando a gente pega aqui, anda um pouquinho mais, vai para o 5º lugar, né? Veja só, olha só. Foram no 12º e no 18º, né? Já estamos aí a 4 portfólios apostando na BIF sem dar nada. A gente nunca sabe quando vai sair uma notícia, quando vai sair alguma coisa, né? Quando vai ter um resultado ruim ou muito bom. A gente vai apostando, a gente vai fazendo o jogo estatístico. Quando a gente olha aqui as vendidas, por exemplo, a Bova, né? Normalmente a gente ganha no Bova, só que quando perde, perde para valer. A Small, quando a gente perdeu para valer, mas também ganha muito mais do que perde. Olha aqui a QTL, né? A QTL a gente está sempre ganhando, né? Até que chega um mês e perde. Mas é visível que vai ter muito mais na soma aqui da caixa roxa do que da caixa laranja. Tanto que deu mais de 238 mil. Eventualmente, né, alguém que começa a fazer apenas um portfólio simples vendido, né, aí pega um mês bom, se anima, aí chega no segundo mês, leva uma paulada dessa e acha que não funciona, né? É porque ele tem que fazer muita ocorrência. Portfólio vendido funciona assim. Quando a gente olha o gráfico de rentabilidade desde setembro de 2025, que é quando começamos esse novo operacional, está aí uma rentabilidade insana, de 40%. Ou seja, 40% em 10 meses. Nossa curva parece uma curva de renda fixa, pelo menos parecia até aqui, né? Até aqui deixou de ser renda fixa. Ah, Leandro, já que vocês mudaram tão radicalmente aqui o operacional, por que vocês não abriram um novo fundo? Porque os investidores que estavam perdendo, eu tinha que recuperar. Não faz sentido eu ganhar a taxa de performance sem o investidor recuperar. Não faz sentido. Eu também posso dizer que o operacional daqui está melhor do que o operacional daqui. Também posso dizer isso. Eu posso dizer que daqui a um ano ele vai estar melhor ainda, né? Vai ficar cada vez melhor, né? Mais estrutura, mais experiência, mais informações, mais dados e assim por diante. Quando a gente olha aqui o trimestre, temos aqui a rentabilidade de 15%, aqui sem considerar o CDI. Isso é muito lindo, né? E isso aqui demonstra algo que eu sempre quis demonstrar para os investidores, né? Porque a gente estava subindo aqui, mas o Bovespa também estava subindo. Eu estava falando para eles, ó, a gente não teve ainda a oportunidade de mostrar que a gente pode ganhar também na baixa. Porque quando o Ibovespa começou a cair, os investidores ficaram preocupados. Será que vai cair? Nada. Tomara que caia. Pena que parou de cair. Agora a gente está aqui no platôzinho aqui agora, porque parou de cair. Vamos ver para onde vai agora. Tudo bem, se subir a gente vai ganhar também. Mas eu queria demonstrar que era possível a gente ganhar também na queda. E foi o que aconteceu. Missão cumprida dessa demonstração, né? Tem muito mais missão para cumprir ainda. Se você fizer um cálculo aqui de média, mas aí 10% no mês distorceu muito, né? 10% no mês significa 3,5% ao mês de média. É muito louco. Teve até um investidor que falou hoje lá no Instagram: Leandro, se você mandar outro 10% desse, nem sei o que vai acontecer. Pois é, vai distorcer demais. Não acho que esse vai ser o normal. A gente não chegou no nível da metodologia que agora vai ser todo mês 10%. Não. Tem que haver uma certa conjunção, né, de variáveis aí para que isso aconteça dessa forma, mas a nossa expectativa é sempre essa, de 2% a 4%.
Claro que o operacional adquiriu um potencial muito maior, né? Porque a gente tem interseção de ciclo, a gente trouxe um novo portfólio que está agregando rentabilidade, que é o portfólio comprado, e a gente não precisou dobrar o capital, é com o mesmo capital. E a gente chega então numa coisa que beira o absurdo de dobrar o patrimônio em 1 ano e 9 meses. Eu não estou falando de uma operação que deu certo, estou falando do conjunto. E eu quero dar até um recado para o YouTube. O YouTube não vai bloquear esse vídeo porque a gente está tendo uma rentabilidade de 10%. Porque da outra vez que a gente teve uma rentabilidade de 3,5%, o YouTube bloqueou a divulgação do vídeo porque falou que a rentabilidade nesse patamar não existe. São declarações falsas. Bem, basta ir lá no site da CVM, YouTube, vá lá no site da CVM e verifique isso lá e você vai ver que realmente fizemos isso. Por favor, não bloqueie esse vídeo. Obrigado. Então, quando você entra lá no site Mais Retorno, a gente vê que só teve um mês aqui levemente negativo, desde o início da metodologia, né? Já se achava 4% uma coisa absurda e não sabemos onde isso pode chegar. O que é muito impressionante é esse índice Sharpe. Você ter um índice de Sharpe de 3 já é uma loucura, já é uma coisa assim que não existe. Agora, índice Sharpe de 5,6, 4,77, o que é o índice Sharpe? Nada mais é do que rentabilidade sobre o risco. É a rentabilidade sobre a volatilidade da cota. Esse nível de índice, eu quero até fazer um vídeo explicando o que é esse índice Sharpe, para vocês entenderem o absurdo que é isso aqui. Quando a gente olha a volatilidade, e essa volatilidade não é aquela volatilidade, tem uma volatilidade que agora eu esqueci o nome, que ela só considera a volatilidade para baixo, não considera para cima. Essa aqui é a volatilidade que considera para cima e para baixo. Então não tem como você ter uma rentabilidade de 10% no mês e manter a volatilidade baixa. É impossível matematicamente. Então os investidores não vão ficar chateados com esse aumento de volatilidade que a gente teve aqui. Então, quando a gente olha para a gestão de risco do fundo, é um comportamento altamente assimétrico durante os meses de abril e maio, enquanto o Ibovespa operava sob forte estresse, com volatilidade beirando os 17%, o nosso fundo rodou com extrema tranquilidade, registrando volatilidade contida entre 9 e 9,8. O nosso hedge interno funcionou como amortecedor contra as quedas da bolsa. Em junho, a volatilidade do fundo cruzou com a do mercado, atingindo 15%. Volatilidade de renda fixa, de renda prefixada, é 10%. No entanto, essa métrica reflete o que denominamos volatilidade positiva. Ela foi provocada pelo forte deslocamento direcional de ganhos, evidenciando que o fundo capturou upside sem travar o crescimento patrimonial. Isso é muito interessante. A gente protege sem perder potencial de crescimento. Então, quando você abre ali na comparação de rankings lá do Mais Retorno, o default, se eu não me engano, é 6 meses. Então tá aí Rocha Opções, uma promessa que eu tinha feito. A gente nunca pode prometer nada, né? Mas a gente acaba falando que a gente vai buscar isso. Então, o que a gente buscou? A gente buscou estar em primeiro do ranking. E estamos agora muito folgados. A próxima meta, não tem essa história de dobrar a meta? A próxima meta é dobrar o resultado do segundo lugar. Então, estamos aqui com 29, o objetivo é chegar no 37, 38. Quando você olha aqui em junho, aí já foi mais que o dobro, né? Na verdade, foi a soma do segundo com o terceiro e ainda pegou um pedaço do quarto aqui. Quando você olha em 2026, que é a nossa grande promessa barra expectativa, busca, estamos aqui em primeiríssimo lugar. Quanto mais vai avançando o ano 2026, mais a gente consolida, né? A gente vai ter que correr atrás para chegar no 28. Toda essa evolução, ela vem daquele processo que eu vivo falando em todos os vídeos do PDCA, que a gente está sempre evoluindo, sempre avaliando. Como vocês viram lá, agora nós já estamos pegando operações compradas separadas, operações vendidas separadas. Isso pode nos trazer também um alfa bastante interessante. Síntese e lições. O maior aprendizado desse trimestre foi que o retorno consistente não nasce da capacidade de prever o mercado, mas da capacidade de estruturar um portfólio que continue eficiente independentemente da direção dos preços. Nossa, isso trouxe uma melhoria da nossa qualidade de sono que vocês não têm noção. Não depende mais, não depende. A descorrelação deixou de ser apenas um conceito estatístico para se tornar um diferencial competitivo. Enquanto a bolsa acumulava perdas expressivas, o fundo construiu resultados positivos justamente por depender cada vez menos da direção do índice.
No primeiro momento era algo desejável, a gente ter uma descorrelação muito forte entre posições vendidas e compradas. Mas cada vez mais é também um fator altamente positivo a gente ter não -1 em relação ao Bovespa, porque isso não adianta. A gente não quer ter -1 em relação ao Bovespa, a gente quer ter 0, para não depender da movimentação do Bovespa para que a gente traga resultado para o portfólio. E os investidores sabem como isso é importante. Como o investidor sofre quando a bolsa cai. Não vai mais sofrer, não vai. A forte correlação negativa entre pontos comprados e vendidos demonstrou proteção eficiente. Não significa limitar a rentabilidade, mas permitir que uma parte do portfólio estabilize a outra quando o mercado muda de comportamento. Em abril, a principal fonte de retorno foi o valor extrínseco. Em junho, o intrínseco. Essa alternância mostra que um portfólio bem construído consegue monetizar diferentes motores de geração de resultado. O trimestre mostrou que vender opções não significa depender apenas do Teta. Em momentos oportunos, os futuros comprados assumem o protagonismo. Isso aqui é muito bom mesmo, né? Por exemplo, a gente vai entrar agora em mês de resultados. Tudo bem que o Teta aumenta, né? O prêmio aumenta, mas também o risco aumenta. Então a gente consegue agora trafegar em qualquer situação e não fica dependendo do Teta, né? Porque o Teta, ele traz uma volatilidade, dá rentabilidade que o investidor normal não aguenta. E é por isso que a Teste lá nos Estados Unidos é voltada para contas pessoais. Você não consegue abrir uma conta institucional lá nos Estados Unidos. Não consegue. Então, você operar somente vendido para um fundo, não dá certo. A não ser que sejam investidores profissionais, que assinam lá um termo ou coisa do tipo. Por um fundo tem que ser portfólio misto. E qual foi a grande surpresa? A gente criou o maior potencial de rentabilidade, não só de proteção. O comportamento do fundo evidenciou que risco e volatilidade não são sinônimos. Hoje, houve baixa volatilidade durante os meses mais difíceis da Bolsa e maior volatilidade justamente quando os ganhos aceleraram, caracterizando uma volatilidade positiva. O operacional demonstrou que proteger o patrimônio não exige abrir mão de rentabilidade. Pelo contrário, a preservação de capital foi justamente o que permitiu aproveitar melhor os movimentos favoráveis seguintes. E tivemos um exemplo naquele mês do 077. Por que a gente teve uma rentabilidade menor? Porque a gente partiu de um patamar mais negativo. Então, quando a gente tem uma preocupação em não ter perdas, quando vem a onda favorável, quando vem a maré favorável, a gente já parte de um patamar muito alto, ou pelo menos não de um baixo. Preservação do capital é a base que possibilita a gente dar os saltos. Os 3 portfólios reforçaram que o objetivo não é acertar para onde o mercado irá, mas construir uma estrutura suficientemente robusta para sobreviver aos cenários que ninguém consegue acertar. Por último, o verdadeiro gerenciamento de risco acontece antes da crise aparecer. Isso aqui é muito importante. Quando o mercado entra em estresse, o que aparece é apenas a qualidade ou a ausência da preparação feita anteriormente. A gente ganha dinheiro com as operações compradas, não é quando todo mundo está apostando e elas se encarecem. A gente ganha com as operações compradas quando ninguém está apostando. A gente compra elas sem elas estarem sendo visadas pelos compradores. Compra barato. Então, quando vem a crise, a gente já está montado já. Isso aí é um grande segredo. Os resultados confirmaram que uma carteira pode apresentar comportamento completamente diferente do Ibovespa quando sua construção prioriza fatores de risco, descorrelação e complementariedade entre estruturas. Ao longo dos 3 meses, o fundo mostrou que é possível transformar quedas do mercado em oportunidades, mercados laterais em geração de caixa e movimentos explosivos em forte expansão patrimonial. Muito incrível, hein? Mais importante do que os 15% obtidos no trimestre foi a forma na qual eles foram construídos, com disciplina, controle de risco, descorrelação e um processo operacional capaz de repetir essa lógica em qualquer ambiente de mercado. É isso aí. Essa foi a prestação de contas. Muito obrigado aí pela amizade e parceria. Fábio Sobreira, um dos grandes responsáveis por todas essas informações que estão aqui sendo colocadas hoje. Ele teve uma participação fundamental no desenvolvimento da metodologia, nessa evolução do operacional, o que é uma prova de que pessoas, quando são bem formadas, quando fazem bons cursos, boas faculdades, se elas têm a oportunidade, elas voam. Está aí o caso do Fábio Sobreira,
Marco Grisório, nosso CGA, é o cara que dá os puxões de orelha quando tem que dar, é quem assina ali, quem é responsável. Tá aí o Marco Grisório. Ítalo Bruno, um gêniozinho, um cara que achamos aí, um cara brilhante, uma capacidade intelectual impressionante. E Felipe Tomé, que toda equipe tem que ter um japonês, né? Para fazer as coisas da forma certa e apertar os botões sem ter o dedo gordo. Tá aí o nosso japonês, Felipe Tomé, cara que só acredita vendo. Obrigado aí pela amizade e parceria de vocês. Se você quer continuar conosco, participe aí do nosso grupo do Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular que você vai estar entrando lá no nosso grupo. Entra lá, pergunta, descobre ali qual é a minha conta, me manda mensagem também no particular se quiser. Tá aí para você uma comunidade aberta aí que tem quase 1.700 pessoas lá. E se você quiser fazer parte do fundo, não ache que vai ser 10% todos os meses, tá? O Marco falou para eu dizer isso aqui para vocês. Não entre esperando que é 10%. A expectativa é de 2 a 4% ao mês. Na média, estamos em 3,5%. Então, é isso aí que você pode esperar, tá? Você não vai dar dinheiro para gente, isso vai ser tudo feito pelo aplicativo do BTG. Tá lá registrado, CNPJ, CVM, somos uma empresa da Ambima também, Ambimado, certificado, enfim, tudo dentro do que há de mais legal no mercado. E se você quiser saber o segredo disso tudo, não deixe de fazer o nosso treinamento. Ah, Leandro, mas eu não vou operar, eu sou investidor. Cara, você vai ficar muito feliz de saber o que a gente faz na cozinha, como é que a gente prepara a sua comida. É que nem o fiscal, quando ele vai lá entrar lá na cozinha. Então, quer conhecer a cozinha? Faz o treinamento. Se quer operar com o seu dinheiro, quer evoluir, quer ver um portfólio de opções. Tem gente que tem muita experiência, mas nunca tinha tido essa visão de portfólio. Aqui ele vai ter. Então tá aí, dia 21 de julho, seminário exclusivo com análise macroeconômica e descorrelação com grande analista CNI pleno, Fábio Sobreira, cara. Olha só, um seminário desse deve ser uma fortuna. Tá aí, gratuito. Só se inscrever. Daremos 2 aulas gratuitas, né? O basicão ali. Para quem nunca viu opções, quem não sabe, quem tá de paraquedas aqui, tá aqui. Dia 27 e 28. Você nem precisa pagar nada. Né? Vamos ver se eu consigo te fazer entender o que é uma opção. Tá aí, dia 27 e 28. Clica na landing page gratuitamente para se inscrever. E dia 29, o lançamento oficial. Para aqueles que vão estar seguindo uma jornada com a gente aí durante meses e meses. Com certeza até o final do ano. Muita gente pergunta, mas Leandro, você vai entregar o ouro? Cara, você precisa conhecer um pouquinho a história do canal, tá? A gente sempre teve o sentimento de que compartilhar coisas boas que acontecem com a gente, compartilhar conhecimentos que têm o poder de transformar a vida das pessoas, eu aprendi na minha filosofia religiosa de que a gente tem que compartilhar. E quanto mais a gente fizer o bem, quanto mais as pessoas ficarem felizes com a gente, melhor a energia, as portas do universo abrem pra gente, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Essa que é a ideia. E eu garanto, assim, o conhecimento que vai ser dado vale muito mais do que o valor. O valor está ali apenas para que você dê importância ao treinamento, para que você se dedique a ele. É para isso que existe o valor. Beleza, pessoal? Então tá aí. Eu sei que tem gente que fica, Leandro, você nunca mais fez vídeo, que saco, pô. Cara, tem um fundo aí para gerir. Tem os vídeos diários, tem a CGU, sem falar as provas de certificação que eu estou sempre fazendo. A próxima prova é da CGA, então tenham paciência. É muito melhor eu trazer um vídeo mostrando o que eu mostrei hoje, dados concretos, fatos, aprendizado de quem está no dia a dia, da prática, no mercado real, na vida real, do que vídeos cosméticos, né, que servem muito mais para entretenimento do que, de fato, dar para você as ferramentas que vocês precisam para serem bons operadores. Então foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui hoje. Sucesso a todos vocês. Vamos caminhar juntos. Não percam aí, dia 21 de julho, todo mundo lá. Uma gratidão enorme pelos investidores que sempre acreditaram, que tornaram possível estar aqui hoje, mostrando o que eu mostrei. Nunca posso esquecer de falar deles. Todos eles sabem quem são. Uma gratidão enorme do meu coração. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.